Olá, começou o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação aqui na Multirio, na NET, no canal 26 e pelo Facebook. Seja muito bem-vindo ao Hashtag. Você que acompanha a gente já há algum tempo, já sabe como participar. Mas se você chegou agora, você conversa com a gente através das postagens no nosso Facebook, dá uma entrada lá na internet, no Facebook, da Multirio. Você participa com a gente através das postagens, enviando seus comentários, tirando as suas dúvidas, contando a sua experiência sobre o assunto discutido hoje aqui no estúdio. E se você estiver acompanhando o Hashtag pelo conforto de uma tela maior aí da televisão, a gente tem o nosso número do WhatsApp. É só você pegar aí o celular e enviar para a gente, que a gente lê a sua pergunta, a sua questão aqui no estúdio. Você já deve ter ouvido falar em economia criativa, mas você tem ideia do que a gente está falando quando a gente pensa assim, a economia criativa? Quais são os setores, que fazem parte da economia criativa, as atividades que fazem parte da economia criativa? Dentre essas atividades que compõem, olha só, a gente tem um mosaico formado por publicidade, arquitetura, mercado de artes e antiguidades, artesanato, design, moda, música, artes cênicas, publicações, softwares e tecnologia, games, audiovisual, serviços, gastronomia, turismo também, que eu acho que os meus entrevistados falaram aqui antes da gente começar o programa. Tudo isso faz parte da economia criativa, ou seja, uma ideia criativa que gera um produto ou um serviço capaz de produzir renda, emprego e exportação, além de promover desenvolvimento, inclusão social, diversidade cultural e recursos humanos. Estamos falando aí de novas profissões, enfim, novas formas de trabalhar, de pensar. Mas como juntar esses empreendedores criativos, que de repente você pode ser um empreendedor criativo, seu vizinho, enfim, seu filho, como juntar os empreendedores criativos com os investidores? Como países do mundo inteiro, incluindo o Brasil, vêm investindo nesse setor? E de que maneira políticas públicas de incentivo podem alavancar essas atividades que são capazes de mudar e construir culturas mais inclusivas, conectadas e colaborativas? Parece que essas são as qualidades do século XXI, né? Quem conversa conosco sobre esse tema é Luana Abreu dos Santos Lourenço, subsecretária de Captação de Recursos e Projetos para Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. Olá. Seja muito bem-vinda. Obrigada, agradeço também. E Luiz Sérgio Pereira, analista de captação de recursos na Firjan, no Sistema SESI Senai. Seja muito bem-vindo também ao Hashtag Educa, viu? Obrigado, é um prazer estar aqui. Que bom. Então, para a gente começar a falar, o termo usado há 20 anos atrás era indústria criativa, que causou um desconforto aí no pessoal que trabalhava com cinema, teatro, enfim. 2 décadas depois, a gente sai de indústria criativa para economia criativa. O que mudou nesses 20 anos? Eu acho que quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de um ecossistema muito maior. A gente está falando de todo um setor, de toda uma área que é envolvida. E quando você fala muito na questão de indústria, você pensa uma coisa muito segmentada, uma linha reta, de ponta a ponta. E quando você fala de economia, você fala de um raio, de uma abrangência. Então, quando a gente está dizendo o carnaval, que eu acho que é um ótimo exemplo do Rio de Janeiro, você mobiliza turismo, você mobiliza moda, confecção, artes plásticas, dança, música, uma série de serviços, restaurantes, enfim, toda uma cadeia que o carnaval, aquela tradição cultural que faz parte da nossa identidade, proporciona. Então, quando você trabalha em cima do carnaval, você tem toda uma economia que vem atrás, né? Então, são várias alas que vêm junto aí nessa grande desfile. Você falou sobre o carnaval, quer complementar, Luana? Complementando, Sérgio. A gente está falando, quando a gente fala de economia criativa, a gente está falando de toda uma cadeia que está por trás. E essa cadeia, quando você investe, por exemplo, na área de cinema, você tem a audiovisual, você tem os artistas por trás, você tem a área da moda. Então, gera efeitos multiplicadores de emprego e renda sobre a economia. E isso é importante. Por isso que a economia criativa, pelo contágio que isso tem de efeitos multiplicadores sobre renda e emprego. Já que a gente está falando em economia criativa, criatividade tem a ver com pensamento, com ideia. Ideia é um ativo? A propriedade intelectual é um capital?
é vista hoje como um capital mesmo que precisa ser investido no sentido de crescimento, precisa ser preservado, precisa ser protegido? Como é que está isso? A ideia, desculpa. Ativo intangível, inclusive, é respeitado, estudado, contabilizado na própria contabilidade. A gente cria valor. Agora, o ativo intangível, ele precisa ter um valor agregado. A sociedade precisa perceber qual o valor agregado, que é a grande diferença de uma grande ideia que você tem e transformar essa ideia em algo que é inovador, que é disruptivo e que cria valor. O que cria valor? Aquilo que é aceito pela sociedade. E, a partir daí, é a sociedade que passa a valorar o quanto vale um bem. Se eu tenho, por exemplo, uma grande ideia, olha, eu transformei um copo porque eu descobri que o copo é interessante ter duas abas. Agora, por que é interessante? Porque a sociedade viu o valor. Então, ela passa a estipular um valor para aquilo. E isso passa a ser contabilizado dentro do nosso ativo intangível na contabilidade, inclusive contabilidade social. Agora, né? Não, eu concordo plenamente. Mas quando a gente fala da propriedade intelectual, quando a gente fala da ideia, ela é fundamental, porque quando você tem a percepção de algo diferenciado, aquilo vai ser multiplicado, aquilo vai ajudar a vender, aquilo vai ajudar a ter aceitação da sociedade. Então, você tem que ter recompensado por essa contribuição que você faz com esse produto. Então, é fundamental você entender e se proteger ou registrar aquela sua ideia, o seu mecanismo, né? Que é o caso da patente. Da né? patente. Eu estava lendo para o programa que a China está mudando essa percepção. Antes você tinha toda uma legislação e um olhar econômico para o que era produzido na China, fabricado na China. Agora o olhar é para aquilo que é criado na China, pensado na China, né? Ou seja, a ideia Porque é um hoje negócio. é exatamente isso. Antes de você transformar essa ideia em algo que tenha valor, vão proteger a ideia. Porque talvez não tenha valor hoje, mas quem sabe isso não vai ser multiplicado amanhã. Você tem um novo olhar nas gerações futuras. É por isso que eles estão fazendo isso. Então, é interessante para os nossos jovens, principalmente, se você teve uma grande ideia na área, por exemplo, de processos inovadores, produtos inovadores, proteja essa ideia. E a gente sabe como proteger isso hoje. A gente tem agências trabalhando para isso. O próprio professor, ele pode ser um agente multiplicador, educando o aluno, ensinando o aluno, mostrando ao aluno como transformar essa ideia em valor e resguardando a sua propriedade intelectual. Isso deve ser estimulado, inclusive, dentro das escolas, pelos nossos educadores. A gente só tem que tomar cuidado que existe direito autoral e patente. São coisas diferentes. Então, aproveita. Né? Então, acho que assim, patente é um produto, é uma tecnologia, um sistema, é alguma coisa. Direito autoral é a partir do momento, é uma fotografia, um texto, uma música, alguma criação. Então, assim, eles são parecidos, mas não são a mesma coisa. E são maneiras de registrar e de se proteger de maneiras diferentes. Né? E aí a gente vale pesquisar um pouquinho, dá um Google, dá uma pesquisada na internet que você vai ver um pouquinho mais de exemplos que vai trazer um pouco, vai ilustrar melhor essa diferença. Mas a gente tem que ter essa preocupação. Agora, foi importante ela falar sobre o papel das escolas. Quando a gente pensa em economia criativa, a gente pensa nos criativos de uma maneira geral e nessa cadeia, nesse ecossistema que vocês falaram. Com isso, no momento que a gente vive de tecnologia e de inovação, a gente tem vivido dentro das escolas, isso no mundo inteiro, Brasil também, escola pública ou particular, a gente tem vivido a cultura maker dentro da escola, né? A linguagem artística fazendo parte de forma interdisciplinar e transdisciplinar dentro da escola. Qual é o papel das escolas? E aí, já que a gente está na Multirio, tanto do ensino básico, do fundamental, do 1º ao 9º ano, e também do ensino médio e, posteriormente, obviamente, as faculdades, mas qual é o papel do professor da escola para o fomento dessa economia criativa, esse momento que a gente está vivendo? Eu acho importante isso, a gente entender primeiro. A gente está numa era do conhecimento. É interessante, e hoje a gente tem um novo perfil de professor. O professor que tinha um papel simplesmente de repassar conteúdo, hoje ele tem um papel de transformar o aluno. Ensinar a aprender e ensinar a ensinar. O professor hoje em sala de aula, ele deve ser um grande mentor.
ele deve ser um orientador, ele deve conduzir o aluno ao caminho que deve ser seguido. E isso muda o papel do professor de antigamente. Ele hoje, por exemplo, facilmente, a gente estava conversando antes, a gente tem problemas hoje graves em sala de aula, de problema de desnível, um aluno tem um nível intelectual, cultural maior que o outro. Cabe ao professor identificar quais os diferenciais competitivos de cada um dos alunos e orientar. Porque hoje a gente tem novas metodologias de ensino. São metodologias ativas, ágeis, são metodologias por resultados, onde o professor deve despertar ou entender, fazer o aluno entender o seu papel crítico na sociedade. Isso é importante. Despertar o papel da liderança no aluno, a questão das relações interpessoais. Às vezes tem um aluno que está em sala de aula introspectivo, mas tentar entender o porquê, vivenciar a vida do aluno, não se distanciar. E a gente deve observar esses movimentos em sala de aula. Hoje, um professor é um orientador e deve conduzir o aluno ao caminho certo, da educação correta. O professor é um grande mediador de conhecimento, né? Hoje a informação está disponível em vários ambientes. Então você tem tutorial de tudo na internet, pesquisas, aplicativos. Então negar isso não, é usar isso como ativo. E conhecer a realidade dos seus alunos, dos seus desafios e trazer. Então muitas vezes a gente acha que uma coisa... Música e matemática sempre andaram juntos. Né? Então, cultura, ela vai muito além das manifestações, mas tem a ver com identidade, com expressão, com o conhecimento, com a vivência do entorno. Então, se o professor conseguir ter uma sensibilidade, até mesmo os grandes desafios de acesso à informação, a tecnologias, podem virar ativos para transformar numa escola criativa. Que a economia criativa é o setor que mais emprega, que dá mais oportunidade para o jovem. A pessoa que entra na economia criativa, ela sai 1,5 vezes mais qualificada quando ela volta para o mercado de trabalho. Porque a economia criativa, ela trabalha com engajamento, com propósito. Perfeito. Então, a pessoa ela tem prazer em trabalhar, e estudar e se qualificar. E é interessante, Sérgio, desculpa a colocação, do incentivo às tecnologias disruptivas. Tem muito professor, por exemplo, que olha os alunos em sala de aula com um telefone. Você deve inserir a tecnologia no processo de educação, porque faz parte do dia a dia do aluno. Então, o nosso grande desafio hoje é como fazer com que a nossa aula seja interessante e ao mesmo tempo, inserir a tecnologia no processo educacional, por causa dessas ações disruptivas. Hoje, a área de conhecimento, o aluno está aqui com você hoje, mas o aluno está conectado também, está conversando com um coleguinha do lado no telefone. Então, como fazer com que o aluno venha, participe da aula através da tecnologia, através de plataformas adaptativas? E isso é interessante. Isso também estimula o aluno a querer aprender cada vez mais e transformar o seu universo. Agora, olha só, gente, a gente está aqui falando sobre a empregabilidade do jovem criativo nessa economia criativa. A economia criativa, se você está pensando, mas isso é um papo, às vezes, né, da cultura europeia, dos países mais desenvolvidos, eu vou trazer uns dados aqui para vocês. Ela não é só, a economia criativa não é só um fenômeno específico de países ricos e desenvolvidos, não, viu? De acordo com o levantamento feito pelas Nações Unidas, a rápida taxa de crescimento do setor é sentida em todos os continentes, norte e sul. Ou seja, a gente tem, tanto em países menos desenvolvidos e com índice, às vezes, econômico mais baixo, como a economia criativa forte ali acontecendo. Como essas atividades vêm se desenvolvendo no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro? Vocês têm um mapeamento, por exemplo, de áreas onde a economia criativa acontece com mais força? Olha, a Firjan ela tem um mapa, acabou de lançar o mapa da economia criativa no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que aponta várias vocações e vários nichos de desenvolvimento da economia criativa. A gente trabalha numa perspectiva de 13 setores que nós identificamos, mas vale a pena a gente entender que a criatividade ela se dá muito mais na diversidade do que na abundância. Então, quanto maior o desafio, maior a criatividade. E o brasileiro e o carioca, né? Ele é criativo por si, tá no nosso DNA. Então, quando a gente fala, tem um projeto muito legal no Morro dos Prazeres, o Vai na Web, que é do pessoal aí da Cris dos Prazeres, da Janice, lá do SES Cidadania, que eles trabalham programação com a galera lá da comunidade. Então, a economia criativa, ela está em todos os processos.
Então, quanto mais tem, enfim, cooperativas de moda, os próprios catadores, quando a gente trabalha a economia reversa, né, a economia circular, que reaproveita os resíduos sólidos, né, para desenvolver novos produtos. Então, você tem toda uma gama. Quando você usa a sua criatividade, aquela ideia, aquela sacada, e aquilo consegue gerar renda. A gente pode falar de gastronomia, tem todo um setor aí ávido por investimentos. Complementar, o Sérgio, o Estado do Rio de Janeiro, 3,5% do PIB dele vem de economia criativa, acima do PIB do Brasil, que é 2,6%, e são os melhores salários, né? Eu acho que é acima de R$ 9.000 o salário médio para quem trabalha em economia criativa. Ainda assim, a gente concentra muitos nossos investimentos, financiamentos, a economia criativa produzida, inovação produzida na região metropolitana. Por isso, o Estado do Rio de Janeiro está lançando um programa de interiorização da inovação, justamente num ambiente de educação, que a ideia, Flávia, é a criação de hubs de inovação, que são espaços inovativos que possam conectar tanto o mercado, empresas, escolas públicas, escolas privadas, no mesmo ambiente que o governo, que entra com políticas públicas efetivas. Dando aula, por exemplo, é necessário, porque a gente entende que é necessário mudar a forma de pensar do aluno. E isso a gente quer fazer dentro dos ambientes das FATECs, levando em consideração as vocações e as especificidades de cada um dos polos econômicos vocacionais, que aqui no Estado do Rio de Janeiro a gente tem 8. Então, é a orientação, tanto do nosso governador quanto do nosso secretário Leonardo Rodrigues, é interessante e é uma orientação que a gente leve a inovação, a criatividade para outras regiões, além da região metropolitana, para atingir outros jovens, porque o Estado do Rio de Janeiro é, na sua essência e historicamente, um estado de economia criativa. Acho que uma boa oportunidade, até o programa está dando, é trazer um pouco essa ideia de economia criativa, a economia da cultura, né, como uma coisa que vai além da peça de teatro, além da dança, além do cinema, que claro que são essencialmente criativos, mas tem toda uma área de criatividade por trás também. Quando a gente fala de sistemas, programação, isso tudo, quando a gente fala em pesquisas, desenvolvimento, isso exige também da nossa criatividade. É muito importante a gente saber que são setores criativos, arquitetura, tecnologia, a parte do game, a parte de realidades imersivas, já superou o audiovisual. Hoje, nós somos uma das maiores economias de games, de realidades imersivas do mundo. Aqui no Brasil. O Brasil. Então, a gente já tem aí todo um mercado ávido por novos profissionais. E a gente não está falando profissional de 20 anos, não. Tem muito garoto aí de 11 anos ganhando muito dinheiro. Claro. Porque tem todo um processo aí por trás. Só para a gente chegar. Então, eu acho que a escola ela tem muito esse papel de como integrar a cultura, a arte, a criatividade nos outros processos. Como a aula de matemática volta a dialogar com a aula de música. Como que a aula de ciências incorpora no teatro. Porque quando a gente pensa em dança, ritmo, a gente está falando de vibração, a gente está falando de energia. Então, a gente pode trabalhar tecnologia para as pessoas que não conseguem, têm deficiência auditiva, a escutarem a música, a perceberem a vibração e usufruírem do mesmo prazer de quem é auditivo. Então, eu acho que a gente está no mesmo universo. É interessante que você falou isso da forma de você pensar. Tudo começa em sala de aula. Por isso, Flávia, é interessante a percepção do professor de que é possível construir um ambiente diferente que vai além da sala de aula, que, via de regra, é um ensino tradicional. Por isso, esses hubs de inovação, a gente tem todo um preparo. Dentro desse ambiente, são cursos extracurriculares que vão despertar o aluno, primeiro, despertar nele a necessidade de se reconstruir, que você não faz geralmente em sala de aula. Você tem, por exemplo, antigamente você perguntava para o teu filho, você quer ser? Não, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser artista, eu quero ser músico. Não, isso não dá dinheiro. É diferente. Hoje você tem que estimular o aluno. Por que você precisa? E essa construção de conhecimento do ser vai além de casa.
em sala de aula, o papel do professor em sala de aula é essencial, principalmente dos nossos educadores. E dentro desses ambientes de hubs, e você falou agora de gamification, é interessante a gente falar para os nossos alunos que a gente está numa parceria inédita com o Ministério da Cultura, juntamente com o pessoal da Multirio, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a FAPERJ. A gente vai fazer uma incubadora de games que vai revolucionar aqui a região metropolitana do Rio de Janeiro, para os nossos jovens, despertar principalmente esses jovens de 11, 12, 13 anos com muitas ideias. Vamos desenvolver, por exemplo, vamos formar desenvolvedores de apps, programadores, e hoje a criança ela quer, além disso, saber, por exemplo, por que eu estou estudando matemática, o que vai além da matemática, algoritmo, inteligência artificial. Vamos despertar isso nas nossas crianças, e isso dentro de um ambiente que respira inovação, que são os hubs de inovação, as incubadoras, as aceleradoras, e isso a gente está tentando construir esse ambiente de inovação no Estado. Olha só, a gente trouxe um videozinho do Nestor, já vou chamar as interatividades aqui, mas antes eu queria passar só para você dar uma olhada no que está sendo pensado no mundo, e aí a gente vai ver, vai que você tem uma empresa da economia criativa, quer saber como ter um parceiro do governo, né, da Federação das Indústrias, o que eu faço, o que eu não faço, mas vamos dar uma olhada nesse mapeamento, o que a Nesta vem fazendo no Reino Unido sobre isso. Innovation is one of the best ways of solving the big challenges of our time. But to support innovation, we first need to understand it. Innovation mapping paints a precise and inclusive picture of the innovation landscape. It helps to answer key questions like, where is innovation happening? And who's doing it? It works by identifying where the gaps are for policymakers. Then, mapping teams collect data from the web, social media, and open data sets. This information is then analysed using state-of-the-art data science techniques, like machine learning and network science. The end goal is to present information in new ways, like through an interactive map that allows policymakers to explore a particular landscape. This gives them the insights they need to make informed decisions. At Nesta, we're championing innovation mapping as a way of transforming policy. We use it to answer questions like, how and where is AI being used to prevent and treat chronic diseases? Our dedicated mapping team produces a range of resources, from open code to pioneering visualizations, that'll help to change the world for good. Esse exemplo ele é importante porque, tudo bem, isso está acontecendo no Reino Unido, a Firjan acabou de fazer um mapeamento, inovação e tecnologia têm mudado muito rapidamente o comportamento da sociedade e muitas vezes o poder público não consegue acompanhar, mesmo pelo maquinário, né, do governo. Isso não é uma questão brasileira, tá? Que isso fique claro, que assim, os governos do mundo inteiro estão tentando se adaptar a essa velocidade da economia criativa atual e essas transformações todas que vêm sendo impostas pelo setor. Como que, por exemplo, eu tenho uma empresa ou sou um microempresário, tenho uma média empresa, como que eu acho fomento para eu alavancar os negócios e fazer essa indústria crescer? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é o caso de vocês dois, Firjan e Secretaria. Vou começar falando da fontes de financiamento. A gente tem várias fontes de financiamento, que vai desde as fontes de financiamento público quanto privado. Público você tem, na União, você tem o papel da FINEP, né? Você tem o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, que descentraliza recurso tanto para a FINEP quanto para o BNDES, que tem linhas de crédito subsidiadas para incentivar a economia criativa, ciência, tecnologia e inovação. Mas também você tem, no estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, que tem um papel de excelência para incentivar pesquisa e inovação no estado. Para você ter uma noção, até ano passado, a gente teve um orçamento de 400 milhões de reais e desse orçamento, 90% desse orçamento foi para financiar a pesquisa básica e 10% para financiar pesquisa aplicada. O que é a orientação do nosso governo é justamente entender que a pesquisa ela não deve se voltar para a universidade, mas ela deve impactar diretamente a vida do nosso cidadão. Daí a gente está tentando reverter essa situação, financiando justamente pesquisas aplicadas e inovação disruptivas. Aí eu vou te dar um exemplo agora do que a gente acabou de fazer, uma parceria inédita da FAPERJ, foi assinado o acordo dia 5 de setembro, da FAPERJ com a AGRIO,
que é a Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Existem 3 linhas de crédito sensacionais para incentivar a inovação e essas economias disruptivas, que é até R$200 mil, ou seja, para projetos de até R$200 mil, você tem 100% do investimento subsidiado pela FAPERJ, com subvenção econômica, ou seja, você não paga. Então, para financiamentos que vão de 600 mil de projetos, de 600 mil a 3 milhões, 50% a FAPERJ está entrando e 50% a AGRIO está entrando com taxas baixíssimas porque você tem o subsídio do Estado. Flávia, para você ter uma ideia, 90% da nossa produção científica ainda é financiada pelo Estado e muito pouco pelas empresas, justamente pela questão do fator de risco. Então, a gente pega, por exemplo, geralmente as empresas, aí eu tenho um financiamento privado, que eu acho que o Sérgio pode falar bastante, as empresas, como envolve o fator de risco, elas investem muito mais em projetos com uma maturação muito maior. Projetos que estão na fase embrionárias de ideação, geralmente são financiados pelo Estado, porque cabe ao Estado esse papel de financiar esses projetos de iniciação científica, para pesquisa em fase de ideação e desenvolvimento. Agora ele pode falar um pouquinho mais sobre os fundos de captação, de venture capital, enfim, financiados e apoiados pela Hoje a gente tem uma série de recursos para fomentar a economia criativa, né? Você tem as leis de incentivo, você tem as leis federais, você tem a lei estadual que acabou de ter uma alteração, que é 3% do ICMS que a empresa deve, com 100% de abatimento. Então, até 3% do que a empresa pagou no ano anterior, ela pode investir na economia criativa. O município, a Prefeitura do Rio, tem a lei do ISS, que é uma referência nacional aí para o fomento da economia criativa, da cultura. Então, como que funciona? Você tem que pensar um projeto, você tem que desenvolver ele do começo ao fim, pensar A gente sempre fala que projeto, né? Tem que ter uma metodologia, o que eu vou fazer, quando eu vou fazer e quanto vai custar. Vou fazer essa amarração toda, vou mandar para a Secretaria de Cultura. A Secretaria de Cultura vai fazer a análise, vai me dar um certificado, dizendo, vai lá nas empresas para captar. Aí você vira para a empresa e diz, ao invés de você pagar para a prefeitura ou para o governo, banca o meu projeto, então parte desse imposto vai ser investido. Muitas empresas não sabem utilizar esses recursos, principalmente quando a gente fala no município e do governo do estado, né? Ou quando a gente fala do âmbito nacional, como tem maior abrangência, maior divulgação, acaba que as empresas já ouviram falar, têm um pouco mais de noção. Então, pensando nisso, a Firjan criou, que é por isso que eu estou aqui falando, né, uma área de captação de recursos, ajudando as empresas a identificar os seus recursos para desenvolver. Então, tanto na área de tecnologia e inovação, de projetos de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, tanto quanto na área criativa, usando as leis de incentivo, que pega o imposto sobre serviço, o IPTU, ou então o ICMS, ou até mesmo o imposto de renda, para estimular esse mercado, esse setor. É interessante isso que ele está falando pelo seguinte, né? Você fala, mas o que eu vou fazer com esse recurso e tal? O Rio de Janeiro, pelo menos na última década, ou nos últimos 15 anos, viveu muito a questão do petróleo. Hoje em dia, a gente está virado para a inovação, né? E tem até um elogio aqui na nossa interatividade. Eu queria dar um abraço no Dietmar Stark, que ele é um dos arquitetos, referência da Bauhaus aqui no Rio de Janeiro. Então, quando a gente está falando de economia criativa, a gente está falando de ideia, de criatividade, é como receber um elogio da Bauhaus, né? Ele está falando aqui, parabéns, tema absolutamente incrível, né? O Luiz acabou de perguntar também via WhatsApp quais os mecanismos de apoio empreendedor para obter no Rio de Janeiro, desenvolver e viabilizar da sua ideia ao produto e serviço. Acho que a gente respondeu aqui um pouquinho. A gente já está indo para o minutinho final do hashtag, mas eu acho que é uma virada de chave na própria economia e no pensar no comportamento do carioca. A gente investiu no petróleo, que foi o ativo principal dos últimos 15 anos e continua investindo, mas agora a gente está caminhando para um outro setor também, para uma outra área, né? Tem essa mudança agora, né? Tem essa mudança. Inclusive, segundo o nosso governador,
que está promovendo um incentivo muito grande ao turismo, e também o nosso secretário Otávio Leite. O turismo é o novo petróleo, e tudo que vem por trás do turismo. Porque quando você fala de incentivar o turismo no estado do Rio de Janeiro, você está incentivando a indústria da moda, você está incentivando a gastronomia, o nosso carnaval, o artesanato, a área de audiovisual, teatro. Então, é muito amplo. A economia criativa é muito ampla. E a gente tem muitas formas de você incentivar isso, e o estado do Rio de Janeiro já observou, já teve esse olhar diferenciado para aquilo que pode ser transformado aqui no estado. É importante falar que não existe inovação sem criatividade, sem um novo olhar. Claro. Então, a economia criativa são duas pontas. A educação, iniciando, preparando esse jovem que está entrando no mercado a ter um olhar criativo, um novo olhar, e as empresas no investimento. A Firjan tem esse olhar, tanto na educação, que a gente tem as escolas SESI aí, que trabalha tecnologia, trabalha matemática de uma forma gamificada, prototipada, e também trabalha no desenvolvimento e qualificação das empresas. Então, a gente tem um setor de negócio, um setor de captação de recursos para as empresas entenderem que elas têm uma gama de possibilidades para investir na economia criativa que emprega, desenvolve e pode retomar aí refortalecer toda a ação de fortalecimento do Estado. Juntos podemos virar esse jogo. Que bom, né? Olha só, muito obrigada a você pela companhia. Obrigada, Luana, pela participação aqui no Hashtag Educa. Obrigada também, Luiz Sérgio, pela participação aqui no Hashtag Educa. Sejam muito bem-vindos, voltem quando quiserem. E a você pela companhia. Você já sabe, tem mais assunto, tem mais conteúdo sobre a nossa conversa de hoje nas postagens aqui no nosso Facebook e no portal da Multirio. Passa lá. E até o próximo Hashtag. Tchau!